Olá, eu sou Day Gubert, estou aqui na Agrinis Next 2025 e fui convidada para ser host desse podcast com uma pessoa super especial. Eu estou aqui hoje com Raoni Rossetti, palestrante nesse dia de hoje. Raoni, seja bem-vindo ao nosso podcast. Day, obrigado pelo convite, é sempre um prazer falar contigo. Para começar esse podcast aqui, a gente tem uma brincadeira no mercado financeiro e eu vou lançar a primeira. Raoni, conta pra gente, quem é você no mercado financeiro? Eu sou fundador da Melver, eu sou um grande entusiasta do mercado financeiro, estou há 18 anos nesse mercado, atuei por mais de 11 anos em renda variável lá na XP, e depois de encerrar meu ciclo na XP, eu fundei a Melver para levar a educação financeira para várias pessoas que permeiam aí o nosso Brasil, de empreendedores, produtores ligados ao agronegócio, crianças, jovens, muita gente, Day. Muito bom, ele só esqueceu de dizer que ele deixou o mundo da renda variável brasileiro diferente, porque ele deixou uma mudança importante aí em vários tipos de operação, certo, Raoni? Muito gentil, muito gentil. Muito bom. Eu gostaria de começar esse bate-papo contigo hoje, aproveitando que ontem nós tivemos reunião do Copom, aproveitando que o Brasil muda mandato político e a gente parece que está sempre preso nos mesmos desafios econômicos, fiscais. E ontem tivemos decisão de taxa de juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Somado ao cenário externo, né? Porque além da gente ser emergente, a gente também recebe esse impacto das decisões lá de fora. Ontem tivemos o aumento em 0,5%, levando para 14,75%, e lá nos Estados Unidos a manutenção. Queria ouvir de ti, Raoni, o que você pensa nesse cenário de hoje? Os nossos espectadores aqui são empresários, são produtores que tomam decisão e o custo do dinheiro hoje é caro. Conta um pouquinho para mim, qual é a tua percepção aí para frente? O que a gente pode esperar do Brasil com os desafios? Day, é um grande desafio empreender no Brasil. Vivemos num país com muitas incertezas, com muita volatilidade, muita oscilação. Só que tem algo que nós precisamos nos orgulhar. O brasileiro é muito criativo. Então, independente do cenário, o nosso povo está sempre se reinventando e fazendo dar certo. A gente olha para o ano passado, mesmo com todos os desafios fiscais, um descontrole orçamentário no Brasil, o PIB cresceu mais de 3%. Como que pode? É quase contra-intuitivo isso. Então, sim, o juros elevado, ele atrapalha o crescimento porque ele faz com que o crédito fique mais caro. É mais caro para as empresas, para os produtores, eles levantarem recursos. Por que é mais caro? Porque a despesa financeira, por conta dos juros que eles precisam pagar, é maior. Isso impacta o negócio. Mas o Brasil dá um jeito. Então, eu sou naturalmente otimista com o nosso país, por conta de toda essa criatividade. A gente vive um contexto político muito delicado. Ele é um contexto no qual interesses político-partidários eles estão sobressaindo em relação às reais necessidades do povo brasileiro. Isso naturalmente afeta a política fiscal, afeta a política monetária, a taxa de juros, como você muito bem colocou, as questões internacionais, que hoje a gente vive um momento um pouco delicado, sobretudo no relacionamento do Brasil com os Estados Unidos. E ano que vem, 2016, é ano de eleição. E tendo em vista a grande questão binária entre direita e esquerda, o que pode acontecer, é um momento também de incerteza. E aí eu sinto que muitos empresários estão com um pouco o pé no freio por conta do que vai acontecer no ano que vem. Mas, né, eu volto a trazer aqui a questão da criatividade, do trabalho duro do nosso povo, que sempre dá um jeito de fazer o que tem que ser feito e no final dá certo. E uma característica do empreendedor é ter esse otimismo, né, essa obstinação. Falando trazendo para o mundo do agro e trazendo o mercado financeiro junto nessa pergunta, o tabuleiro mudou com essas políticas tarifárias. Eu queria que tu trouxesse para a gente a tua percepção em relação a essa nova reorganização global. Como é que o Brasil se beneficia ou se prejudica com esse novo cenário, especialmente porque a gente é um país forte em commodities. Você está otimista em relação a essas relações comerciais que a gente tem com a China? Isso pode ser bom para a gente, essa discussão com os Estados Unidos? Isso
pode ser bom, mas isso pode trazer um desafio? Você acha que as negociações vão voltar à mesa? E eu, particularmente, eu acho que o que aconteceu no dia da libertação, quando foi divulgado a nova política comercial entre os países, a gente vai explicar isso para os filhos no livro de história, né? Eu queria ouvir de ti, como é que você acha que o Brasil fica nesse novo cenário global de negociação? Você trouxe uma analogia com o tabuleiro, e é exatamente isso, né? Um grande tabuleiro global, com várias peças que ora estão mais próximas, ora mais distantes, ora estão do mesmo lado, ora atacando. A instabilidade trazida, sobretudo pelo Trump, em relação a essa guerra tarifária com a China, dentre outros parceiros, de fato é algo que deixa muita gente com o frio na barriga. E a resposta é, Dai, depende do setor. Por exemplo, vamos falar sobre o setor de proteína. A China tem uma população gigantesca que precisa de proteína. Importar proteína dos Estados Unidos, será que ela vai alicerçar parte significativa da alimentação da população dela em uma guerra que não se sabe onde ela pode acontecer? Eu tenho um amigo que ele é um grande produtor de frango e ele disse que está conseguindo estabelecer contratos de prazos muito mais longos com a China e que a China não está muito preocupada com o preço, mas sim com a quantidade e a garantia de que ela vai receber. Então, olha só, essa guerra tarifária ela traz uma preocupação também ligada à quantidade com a entrega daquilo, e não é só preço. Então, imagino que para o mercado de proteína pode ser algo bom, porque a China ela vai procurar um parceiro que, de fato, vai entregar, e talvez isso seja favorável no médio e longo prazo para os produtores locais. A China tem uma questão de segurança alimentar, né? E o Brasil, o Everton fala muito que a China é a fabriquinha do mundo e o Brasil é a fazendinha do mundo, né? Então, a gente fica numa posição favorável. Eu sei que você é super fã do agro, né? E embora a gente seja um país de commodity agrícolas, quando a gente olha dentro do índice, dentro das empresas listadas, a gente tem tão pouca empresa, né, Rony? Pois é. Por que isso acontece? Agora eu estou aqui abrindo uma curiosidade pessoal. Por que quando a gente olha para a tecnologia, a gente tem a mesma percepção? Só que a gente sabe que a tecnologia é um avanço que os outros países têm, diferente do nosso. Mas a gente está falando que a gente produz alimento para o mundo inteiro. Quando eu abro o índice, eu vejo bancos, eu vejo minério, eu vejo petróleo. Onde estão as empresas do agro na Bolsa? Pois é exatamente o tema da palestra que eu vou fazer daqui a pouquinho. Vai ter spoiler, então? É spoiler, né? Que é como que o agro está utilizando o mercado financeiro e como o mercado financeiro também está utilizando o agro, né? É o vai e volta. A gente tem uma quantidade muito pequena de empresas listadas. Eu entendo que o agro, ele ainda não viu o grande potencial existente no mercado financeiro para financiamento. Então, o tal do crédito rural, ele nos permitiu chegar até aqui, só que o agro ele cresceu tanto que os mecanismos tradicionais de financiamento para o agro eles não são suficientes para o potencial crescimento do Brasil. E aí que entra o mercado financeiro. Porque no mercado financeiro existem investidores como que eu posso dizer? Com sobra de capital que eles querem investir. O agro precisa de capital de giro, precisa disso. Então, é uma relação simbiótica muito favorável, muito positiva. E tem várias possibilidades no agro, desde empresas que vendem empresas como Marfrig, JBS, SLC, só que também tem outros mecanismos de financiamento. Por exemplo, os CRAs, Certificados de Recebíveis do Agronegócio. Em 2021 foram lançados os FIDICs, os FIAGROS. Fiagros. FIAGRO, Dai, para mim foi uma grande tacada de sucesso, porque o brasileiro, em geral, é rentista. Sim. Até por conta de vários cenários de hiperinflação que nós já tivemos na época dos nossos avós. Então, ter a renda, para muitos, é importante. Só que o agro ele tem a questão da sazonalidade. Então, quem quer renda todos os meses, como que vai conviver com a sazonalidade? E aí criaram um produto chamado Fiagro, que ele junta necessidades do agro com vontades e desejos do público investidor. E aí vieram os Fiagros, que são uma nova forma de financiamento do agronegócio. Então, veja só quantas coisas legais
estão acontecendo. Dessa forma, eu vejo que o agro vai estar cada vez mais no mercado financeiro e a gente tem mais de 30% do nosso PIB está ligado ao agro. Não faz sentido ter uma carteira de investimento no Brasil que não tenha uma parcela significativa do agro. É contra-intuitivo. E a gente também tem as proteções de dólar, né? Porque essa safra, ela vai embora, então tem que ter aí um hedge, né? Quem conhece, quem olha de fora o mercado financeiro, parece que o nosso trabalho é só fazer alocação ou pensar como investir melhor o dinheiro dos investidores. Mas o nosso trabalho é muito educação, né? Olha que bacana, você trouxe aqui um produto que ele é muito parecido com os fundos imobiliários, que hoje já são muito difundidos na indústria, e agora, recente, a gente teve o Fiagro. E o Fiagro, ele tem alguns desafios ainda pela falta da cultura do brasileiro investir, porque à medida que ele investe, isso retroalimenta o sistema e torna mais sustentável para todo mundo. O nosso trabalho é de educação financeira e a nossa reta final vai ser educação financeira, mas eu vou fazer 2 perguntas. Mas eu posso te cortar? Claro. É que tem um exemplo que eu acho tão legal, eu acho que ele tangibiliza tanto o mercado financeiro. Mas posso eu te fazer a pergunta? Pode. Então vamos lá. Vamos pensar num cenário hipotético de um produtor de gado. Qual que é o risco do produtor de gado? O preço da carne subir ou cair? O preço da carne cair, subir, a questão da sazonalidade, o custo Perfeito. da produção. Perfeito, mas se a carne cai, Se para ele cair, é pior. é pior para ele. E existe no mercado financeiro mecanismos dele se blindar de uma Sim. eventual queda, o que é bom. E se esse produtor ele exportar a carne? Tem risco cambial? Perfeito. Do mercado financeiro, ele também consegue se blindar Perfeito. dessa oscilação do dólar. Dessa oscilação. Só que o gado também come ração. Sim. E então também existe mecanismos dele travar o preço da ração do gado. Então olha só, ele consegue travar, se proteger do preço da proteína, consegue se proteger da oscilação Sim. cambial, consegue se proteger de insumos que fazem parte da produção como ração. Agora imagina, Dai, quando os produtores do Brasil de proteína, de grãos, das mais várias, eles de fato compreender as possibilidades do mercado financeiro. Aí entra a assessoria de investimento. E a cultura do brasileiro, né? A cultura do brasileiro, acho que essa conversa está sendo bem interessante porque a gente está aqui num evento de inovação. E inovar também precisa ser pensado na hora de tomar a decisão financeira. Porque os nossos produtores rurais, eles têm uma questão cultural com a terra muito importante, né? Então, quem compra terra não erra, né? É claro que a terra valoriza, dependendo da região, da cultura, tem muita valorização. Mas, às vezes, o produtor ele fica com medo de fazer essas operações, que têm o objetivo de se proteger, mas por conta do custo e a falta de cultura. Né? E o trabalho da assessoria é ir lá, fazer conta, mostrar os cenários. Porque você bem falou, e a tua comparação foi muito boa. Além do preço do insumo, a questão do preço negociado na hora que embarca ali a carne, e ainda tem uma outra questão que ela é muito empírica e que a gente não consegue proteger, que é a questão climática. E nós vimos isso há um ano atrás, o preço da carne subiu bastante, impactando a inflação, oriundo daquela questão climática e o preço do milho na época também, né? A gente também teve. Então, às vezes as pessoas acham que investimento é só para quem está numa mesa de operações, né? Longe disso. É o pãozinho que a gente come no café da manhã, que é dolarizado, até a carne, que tem essa variação toda. Raoni, 2 perguntas que todo broker é questionado. Deixa 3 ações para este momento que você gosta, para esse momento. Isso aqui é altamente perecível. Amanhã talvez não seja mais isso. Mas nesse dia de hoje, do Agrinis Next 2025, aqui em Balneário Camboriú, quais são as tuas 3 ações queridinhas? E a próxima e o dólar em 2025, para onde vai? Deixa eu pegar a bola de cristal, só um minutinho. Vamos lá. Começando com as 3 ações, vou falar de 3 setores diferentes e uma ligada ao agronegócio. O mercado bancário no Brasil é um mercado muito sólido. Por quê? Porque as pessoas adoram pegar dinheiro emprestado. Então, quando a gente olha para o resultado dos grandes bancos, a representatividade dos empréstimos, das mais variadas modalidades, tanto pessoa física, pessoa jurídica, é muito alto. E Itaú é uma instituição muito sólida e é até chato.
Eu gosto de assistir a apresentação dos resultados. E Itaú é sempre, o banco cresceu muito. O banco não tem surpresa. Então, é uma ação que eu tenho na minha carteira já há muitos anos e eu pretendo tê-la por muitos anos ainda, tá? Então, primeiro aqui, Itaú4. Além de dividendos, né? Além de dividendos. Dividendos é um percentual do lucro líquido da instituição que ela repassa para os acionistas. Tem uma outra, eu gosto muito de economia real. E eu gosto muito da construção civil. Cyrela. Eu tenho Cyrela há muitos anos. E Cyrela é uma empresa que, se a gente levar em conta os ativos da empresa e comparar com o valor dela na Bolsa de Valores, muitas vezes, na Bolsa de Valores, ela vale até menos do que os ativos dela. Como se a gente pudesse vender tudo que ela tem, levantar mais dinheiro do que ela vale na Bolsa. Então, é uma empresa que vale sempre ficar de olho. Quando ela está ali nos R$ 20, para mim, Sinal verde. É sinal verde. Então, eu gosto muito e pretendo tê-la por muitos e muitos anos. Agora, falando do agro. Eu gosto muito de Marfrig. Por que eu gosto de Marfrig? É uma empresa que ela tem presença em mais de 100 países. Olha só a diversificação de receita que ela tem. Então, imagina só quantas nações ela entrega comida e ela diversifica o risco por conta das questões locais. Ao mesmo tempo, é uma empresa que eu não colocaria um percentual muito grande do patrimônio, porque como ela depende muito de questões ligadas a câmbio, muitas vezes ela vai bem, aí tem algum efeito cambial e ela passa por uma oscilação. Mas, sem dúvida, a Marfrig é um grande exemplo de orgulho nacional de uma empresa que ela fez a diferença e se tornou um grande nome mundial. E o Raoni come muita proteína, então... Eu contribuo bastante. Churrasco 2 vezes por semana lá em casa. Conta pra gente, pra onde vai o dólar? Eu não vejo o dólar muito abaixo do valor atual. Por quê? Sobretudo por questões fiscais do Brasil. Imagina o seguinte, Dai. O Brasil é um país que ele é perigoso pro gringo, porque o gringo ele olha e ele vê tanta confusão aqui dentro, tanta instabilidade. Insegurança jurídica, Segurança jurídica, alguns escândalos gigantescos, como agora a questão do INSS. Isso faz com que o Brasil seja colocado numa posição um pouco maior de risco. Sim. Dentre outros motivos, isso também faz com que o câmbio, a nossa moeda ela fique depreciada em relação ao dólar. E, novamente, ano que vem é ano de eleição. Então, enquanto os próximos passos não estiverem um pouco mais claros, eu não vejo o câmbio muito abaixo do nível atual. Então, o câmbio aí, o dólar aí a R$6 é totalmente factível. E sempre fazer preço médio, né? Às vezes as pessoas ficam esperando o dólar voltar para 5 e vai a 6. Espera chegar a 5,50, vai a 6,20. Então, faça preço médio, ter uma alocação internacional é super importante, como parte da estratégia de diversificação. Bom, eu vou pedir para você seguir Rosete.Raoni, com Y no final. E tô colocando a rede social aqui porque este meu convidado aqui viaja o país inteiro. Eu fico ali acompanhando nas redes sociais, porque ele nos dá alegria, prazer de compartilhar os caminhos dele. Eu queria que você falasse pra gente aqui. Você está desbravando o Brasil do Oiapoque ao Chuí de verdade. Que momento especial é esse que você e a Melver vive viajando pelo país? Dai, o Brasil é um país com um potencial muito grande. Nós não temos problemas climáticos significativos, apenas pontuais. Nós temos uma reserva de água doce gigantesca. Nós temos recursos naturais. Nós temos indústria. Nós temos acesso ao oceano, um litoral gigantesco. Nós não merecemos a realidade que nós temos. E qual que é a solução para o futuro disso? As crianças. E aqui no Brasil, não se fala sobre educação financeira. E o dinheiro, ele é importante para todas as pessoas. Não é só uma questão capitalista, longe disso. Então, nós temos feito um trabalho de educação financeira, por meio do qual nós levamos clareza para as crianças de que a realidade que elas vivem não necessariamente é a realidade que elas poderiam viver. E como elas poderiam se organizar para ter um futuro diferente. E isso vem por meio do entendimento do consumo consciente, do empreendedorismo, da construção, do trabalho, do bom uso do dinheiro. Então, Dai, eu tenho viajado o Brasil todo, de ponta a ponta. Estamos com presença no Acre, no Mato Grosso, no Ceará, no Rio Grande do Norte, no Maranhão, Santa Catarina, São Paulo, no Paraná. Tem alguns outros estados ali na região do Distrito Federal.
Você está lá em Ceará também. No Ceará, a gente está com equipe no Ceará. Então, nós estamos transitando pelo Brasil todo, conversando com prefeitos, vereadores, deputados estaduais, deputados federais, senadores, empresários, para levar a educação financeira de um jeito muito leve, de um jeito muito agregador. Eu estou encantado por isso. Acho que eu já fiz muitas coisas nesses meus 38 anos, mas eu acho que o meu real propósito de vida, o motivo que Deus me colocou aqui é esse, é para levar a educação financeira para as crianças. O Raoni só esqueceu de falar que o material é lindo. Eu sei que você não vai falar para não puxar tudo isso para você, mas material super bem desenvolvido, material super bonito, com muito carinho, chegando nas prefeituras de todo o país, né? E esse é um projeto grandioso. Então, tem muitas cabeças aí pensando, tem muito trabalho teu, conversando e... Teu não, nosso. Do time, né? Não, mas tem um detalhe importante. Você foi a grande precursora da educação financeira em Florianópolis. Eu gosto de dizer que Florianópolis, ela é o nosso grande farol da educação financeira para o Brasil. E você, que sem dúvida, é uma peça importantíssima nisso, nos ajudou e continua nos ajudando. E se um dia tiver um livro... Tenho certeza que teremos muito orgulho de ter o seu nome, meu nome, dentre várias outras pessoas na construção dessa história. Na verdade, a gente vai fazendo um pedacinho aqui, vai juntando a uma grande trama, né? E você, junto com a Melver, conseguiu dar essa capilaridade toda. Então, eu fico muito feliz de ver o Melver nas escolas andando, literalmente andando pelo país, para que a gente possa, nos próximos anos, ter isso como... tal como é língua portuguesa, matemática, ciências, e de fato que essas crianças se tornem adultos mais conscientes, diferente da geração que os nossos pais não conseguiram proporcionar. Muito bom, conversa super agradável aqui sobre dinheiro, sobre educação financeira, sobre dólar, sobre dicas de ações. Raoni, deixa teu recado final aqui para os nossos espectadores, por favor. Em primeiro lugar, fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui na Agrinas Next e, sobretudo, tendo esse papo contigo. Bom, o recado final é o seguinte: nós vivemos em um país incrível. E a gente vê muito nas redes sociais, na internet, muitas reclamações, é isso, aquilo, é isso e aquilo. Cabe a cada um de nós fazer a diferença. Entregar, não um pouquinho não, mas entregar muito para a construção de uma realidade diferente. Então, vamos à luta, fazer o que precisa ser feito, porque esse Brasil, como eu disse na nossa conversa, não merece a situação atual. É isso aí. Raoni, mais uma vez, obrigada pela tua presença, obrigada pela sua audiência, e se você esteve nesse dia no Agrinas Next ao vivo, você provavelmente teve a honra e o prazer de ouvir a palestra do Raoni, que vai acontecer daqui a alguns minutos. E se você não pôde vir nessa edição do Agrinas Next, na próxima edição, não deixa de participar. Fica aqui meu obrigada em nome da Agrinas. Até mais.